Agora deixa eu falar sobre um caso envolvendo uma família e uma prisão que aconteceu. Um homem de 33 anos, ele foi preso. Ele é suspeito, ele é o principal acusado de ter matado um casal de idosos na cidade de Cascalho Rico. Na verdade, em uma fazenda, numa área rural da cidade de Cascalho Rico. Este crime aconteceu em outubro deste ano. E este homem de 33 anos é simplesmente sobrinho das vítimas. Lucas de Carvalho também comigo para trazer as informações e principalmente explicar sobre o trabalho feito rapidamente pela polícia. A investigação, o andamento da investigação e a localização deste homem e a prisão dele. Lucas, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Realmente um trabalho muito rápido e muito eficiente da Polícia Civil nesse caso, né, Rafa? Menos de 2 meses para que esse inquérito fosse concluído. Agora, a gente tem que falar, né, Rafa? Um crime brutal e que chocou muito a população ali de Cascalho Rico e de Estrela do Sul também, região ali de Estrela do Sul, né, Rafa? Agora, o que a Polícia Civil concluiu após, né, a finalização desse inquérito é ainda mais perturbador, né, meu amigo? Que é o fato de que o responsável por tudo isso, esse rapaz que havia sido preso de 33 anos, é justamente o sobrinho desse casal de idosos. E a família ainda desconfia, Rafa, que a motivação desse crime tenha sido ali justamente a questão da herança desses dois idosos. E a polícia, então, claro, está tratando esse caso como latrocínio, né, que é roubo seguido de morte, né, já que na cena do crime foram levados ali celulares dessas duas vítimas e também o sistema de vídeo monitoramento. Hoje aconteceu uma coletiva e o delegado passou mais alguns detalhes para a gente sobre a investigação desse caso. Vamos acompanhar, Rafa. A Polícia Civil de Estrela do Sul, a 16ª, efetuou o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do autor, apontado como executor do duplo latrocínio que teria ocorrido na data de 26/10/2024 na zona rural de Cascalho Rico. Conforme o levantamento, o autor era sobrinho de uma das vítimas e a motivação para o crime seria questões patrimoniais relacionadas a um inventário. Conforme o levantamento pericial, o autor, na data de 26/10/2024, por volta das 0 horas, teria invadido o imóvel das vítimas e surpreendido as referidas no interior da casa. De posse de uma faca, medindo aproximadamente 40 centímetros, ele teria executado as vítimas, um senhor de 63 anos de idade e a vítima do sexo feminino de 55 anos de idade. Conforme já apontado, o autor era sobrinho da vítima, do sexo masculino. Após a execução, o autor teria subtraído pertences da vítima, celulares, cartão bancário, bem como as câmeras de monitoramento da casa. Não satisfeito após a execução, o autor teria aberto o registro do gás para que vazasse no intuito de provocar uma explosão. Felizmente, isso não ocorreu. De posse de todos esses objetos, o autor, utilizando o cartão bancário da vítima, tentou efetuar várias compras pela internet, motivo pelo qual, através da inteligência, nós conseguimos rastrear e identificar esse autor, sendo este preso. Pois é, Rafa, caso intrigante, né, que aconteceu nessa região de Estrela do Sul, e como a gente adiantou, né, esse caso aconteceu lá em outubro, ação muito rápida da polícia, mas a gente tem que destacar aqui alguns detalhes também da época quando a gente acompanhou esse caso, que é o seguinte, a Polícia Militar foi acionada, né, quando aconteceu esse caso, por um amigo da família que foi visitar esses dois idosos e encontraram já os corpos ali caídos ao chão com vários ferimentos de faca, como o delegado explicou pra gente que teriam sido a causa da morte desses dois idosos, né? Justamente por causa deste sobrinho ali de 33 anos. E Rafa, tudo foi mais difícil, né, para a Polícia Civil, levando em consideração que esse rapaz teria ali levado então os celulares e o sistema de vídeo monitoramento, mas mesmo assim, 2 meses depois a gente tem já essa confirmação do envolvimento desse jovem e as suspeitas, claro, da família que tudo isso tenha sido causado justamente por causa da herança. Agora é um caso muito triste, né, Rafa? Deixa a gente até com um pezinho meio sem fé na humanidade, assim, né, meu amigo? A gente revolta, principalmente quando a gente fala de um crime que aconteceu com pessoas da mesma família, né? Uma mesma família. Nós estamos falando de um caso que é muito sério, se torna um latrocínio porque ele levou os celulares das vítimas. Isso é muito, muito sério. Mas olha a importância desse trabalho minucioso que foi feito pela Polícia Civil.
Trabalho primeiro que começa com a Polícia Militar, a partir do momento que se trata de um crime, a forma com que aconteceu, existe aí o trabalho que começa a ser desempenhado pela Polícia Civil, envolvendo os peritos e também os investigadores. E esses investigadores, eles começam a mexer o doce, literalmente, a conversar com os vizinhos, a conversar com outros familiares, a tentar compreender quem teria passado por lá, quem teria sido o último a encontrar o casal. E evidentemente que depois desse trabalho minucioso, para a polícia, elas não têm dúvidas. Se trata do sobrinho de 33 anos. Aí na hora que falar, esse é o cara, vamos atrás. Aí é o trabalho de varredura, literalmente, por toda a região para tentar localizar esse indivíduo e conseguiram localizar este homem lá na cidade de Araguari e a prisão aconteceu. Então, parabéns à Polícia Civil, aos investigadores em relação a esse caso e muito obrigado, doutor Eduardo, que conversou com a gente, trazendo todos os detalhes, explicando aí sobre o trabalho desempenhado pela Polícia Civil e principalmente dando uma resposta à nossa sociedade e ao mesmo tempo para a família em relação a este caso. E é evidente que agora esse sujeito fica à disposição da Justiça. Mas lembre-se, nós estamos falando de um crime que aconteceu no mês de outubro, com dificuldade até mesmo de tentar entender o que teria acontecido e uma resposta muito rápida feita pela Polícia Militar e principalmente pela Polícia Civil com a prisão desse indivíduo agora no mês de dezembro. Que a justiça seja feita em relação a esse caso. Mais uma vez, muito obrigado, delegado, muito obrigado por trazer todos os detalhes, por trazer inclusive cenas, imagens de tudo que aconteceu, do trabalho desempenhado pela polícia. Sucesso para vocês nessa investigação, parabéns aí na elucidação desse caso. A gente segue evidentemente acompanhando.